A professora estava no meio de uma frase quando Lucas jogou a cadeira no chão. Não foi um acidente. Foi uma escolha. O barulho cortou o ar da sala como um trovão dentro de um quarto fechado. Seco. Violento. Inesperado. 30 pares de olhos se voltaram para ele ao mesmo tempo. O som ecoou nas paredes bege, bateu no quadro branco, atravessou as janelas fechadas. Lucas estava de pé. O peito subia e descia rápido demais. Os punhos cerrados ao lado do corpo. As unhas cravadas nas próprias palmas com tanta força que deixariam marcas roxas até o dia seguinte. Ninguém respirou. Nem a professora. Nem Júlia. Nem ele. Tinha começado com nada. Ou com o que parecia nada. A professora Renata pediu que a turma abrisse o livro na página 47. Tema: a família como núcleo da sociedade. Alguns alunos folhearam as páginas com preguiça. Outros abriram já sabendo que viriam perguntas. Lucas abriu. E viu a ilustração. Uma mesa de jantar iluminada por uma luz amarela quente. Uma família sorrindo. Um pai servindo o prato para a mãe. Uma criança com as bochechas rosadas rindo. A legenda dizia: o lar é o primeiro espaço de acolhimento do ser humano. Lucas fechou o livro. Devagar. Como quem fecha algo perigoso. A menina ao lado dele, Júlia, percebeu. Ela sempre percebia. Ela viu a mandíbula dele travar. Viu o olho esquerdo piscar 3 vezes rápidas. Aquele tique nervoso que ele tinha desde o começo do ano. Viu a mão dele pousar sobre o livro. Não como quem apoia, mas como quem segura algo que pode explodir. Renata era uma boa professora. Organizada. Justa. Preparada. Mas naquele dia, ela escolheu o caminho errado. Lucas, pode começar a leitura para nós? 4 segundos de silêncio. 4 segundos que, para Lucas, foram 4 horas. Ele olhou para o livro fechado. Olhou para o desenho. Olhou para a palavra família. Não. Renata ajustou os óculos. Com licença. Eu disse que não. A sala ficou elétrica. Alguém no fundo soltou uma risadinha nervosa. Renata deu um passo em direção à carteira dele. Lucas, eu entendo que talvez você não tenha feito lição, mas... a senhora não entende nada. E foi aí que a cadeira caiu. O que ninguém viu. Naquela manhã, às 5h47, Lucas acordou com o som de uma porta batendo. Não era novidade. Portas batendo eram a trilha sonora da casa dele há 8 meses. Desde que o pai voltou a beber. Lucas ficou deitado no escuro, olhando para o teto. Contando segundos entre uma voz e outra. Ele aprendeu a contar. Quando os intervalos eram curtos, era só discussão. Quando os intervalos eram longos demais, era quando ele precisava descer. Naquela manhã, os intervalos estavam longos. Longos demais. Ele desceu. O chão da escada estava frio. A luz da cozinha acesa. O cheiro forte de café queimado misturado com álcool. A mãe estava sentada no chão, encostada na geladeira, abraçando o próprio joelho. Ela levantou os olhos quando viu o filho na porta. Não disse nada. Ele também não disse nada. Eles aprenderam a sobreviver no silêncio. Lucas pegou o uniforme na cadeira. Se trocou no banheiro. O espelho devolveu um rosto de 15 anos com olheiras de 30. Ele colocou a mochila nas costas. Saiu sem tomar café. A porta da frente fechou com um clique suave. A coisa mais gentil que aquela casa tinha feito em meses. De volta à sala. Renata e Lucas se encaravam. Ele tinha 15 anos. Mas os olhos estavam cansados demais para essa idade. Não era sono. Era peso. Vai para a diretoria, Lucas. Tudo bem. Ele disse tudo bem como quem desiste. Pegou a mochila. Passou pela fileira. Quando passou pela carteira de Júlia, ela segurou o pulso dele por meio segundo. Um gesto pequeno. Quase invisível. Mas suficiente. Ele parou. Olhou para ela. E foi ali que algo rachou. O queixo tremeu. Só uma vez. Mas Júlia viu. Ei, ela disse baixinho. Só isso. Ei. Uma palavra simples. Mas diferente de todas as outras. Não era ordem. Não era julgamento. Não era ameaça. Era presença.
Lucas tinha sobrevivido a 8 meses de portas batendo. Há 8 meses descendo escadas no escuro. Há 8 meses fingindo que estava tudo bem. Ele dizia tudo bem com a mesma naturalidade com que outros diziam bom dia. Mas não estava. Não estava bem fazia tanto tempo, que já tinha esquecido o que bem significava. Ele saiu da sala. Andou até o corredor. Deu 3 passos. E as pernas falharam. Ele sentou no chão. E chorou. Não foi um choro bonito. Foi o choro feio. O choro que dói nos ombros. O choro de quem segurou o peso do mundo tempo demais. E simplesmente não conseguiu mais. Renata saiu atrás dele. Parou na porta. Olhou o menino no chão. E naquele instante, algo nela também quebrou. Ela tirou os óculos. Respirou fundo. E sentou no chão ao lado dele. Não perguntou. Não corrigiu. Não deu sermão. Só ficou. Às vezes, a coisa mais pedagógica que um adulto pode fazer é ficar. A aula continuava do outro lado da parede. Sem professora. Sem explicação. 30 adolescentes em silêncio. Como se soubessem que algo importante estava acontecendo ali. A página 47 continuava aberta na carteira de Lucas. A família da ilustração ainda sorria. O que a escola nunca vê. Na ata da diretoria, talvez ficasse registrado. Aluno apresenta comportamento agressivo. Atitude desrespeitosa. Necessário advertência. Mas a ata não registra. O cheiro de álcool às 6 da manhã. O medo constante. O sono interrompido. O café que nunca foi tomado. A ata não registra o esforço de parecer normal. Não registra o menino que aprendeu a ser adulto cedo demais. Renata ficou ali até o choro diminuir. Quer me contar o que aconteceu? Ela perguntou depois de um tempo. Ele não respondeu. Mas não levantou. E aquilo já era alguma coisa. Ela chamou a orientadora. Não para punir. Para escutar. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, alguém perguntou a Lucas não o que ele fez, mas o que ele sentia. E ele não soube responder de imediato. Porque ninguém tinha ensinado. Mas ficou. E ficar foi o começo. No dia seguinte, Lucas voltou. Mais quieto. Mais diferente. Júlia deixou um bilhete sobre a carteira dele. Eu vi você. Só isso. Renata mudou o plano da aula. Na semana seguinte, a página 47 foi substituída por outra atividade. Escreva sobre um lugar onde você se sente seguro. Nem todos têm uma família de ilustração. Mas todos precisam de um espaço de acolhimento. Lucas ainda tinha problemas. A casa não mudou de um dia para o outro. Mas a escola mudou. Ele passou a frequentar o apoio pedagógico. A orientadora conversou com a mãe. Uma rede começou a se formar. Não foi milagre. Foi atenção. E talvez seja isso que ninguém vê. Nem toda cadeira que cai é rebeldia. Às vezes é exaustão. Nem todo grito é desrespeito. Às vezes é desespero. Nem todo aluno difícil é difícil. Às vezes ele só está carregando uma história pesada demais para a idade que tem. A página 47 ainda existe. Mas agora Renata ensina de outro jeito. Ela sabe que antes da matéria vem a pessoa. E que comportamento é linguagem. E que por trás de quase todo problema existe uma história não contada. Às vezes, a cadeira que cai não é raiva. É um pedido de socorro que não sabe mais como pedir. Se você já foi o Lucas. Se já foi a Júlia. Ou se já foi a professora que não sabia o que estava acontecendo por trás de um comportamento difícil. Escreve aqui nos comentários. Quantas histórias como essa estão acontecendo agora mesmo? Em silêncio. Dentro de uma sala de aula?